E nesse processo de construção da sua melhor versão, o que você fazia antes? Você diz antes da minha melhor versão ou antes da internet? Antes da internet, antes da sua melhor versão, o que você vendia? Como que era a sua vida? Eu comecei a vender aos 11 anos de idade. Eu vendia chaveiro. É claro que se você for mais profundo, o bebê ele vende o leite, né? Ele vende a vontade de mamar, porque quando ele chora, ali é uma venda, é um pitch. Ele vende a vontade de mamar. Exatamente, é o pitch. Então o pitch do bebê é chorando para que ele tome esse leite. Então a venda ela vem muito antes do dinheiro, da remuneração, da monetização. A venda vem na escola, porque a venda ela não é necessariamente a distribuição de um produto. A venda é uma partilha de experiências. Então você tem uma experiência ao comprar e quem comprou vai ter uma experiência também. Se você vendeu e o cara comprou, a sua experiência é de quem vendeu e a do cara é de quem comprou. Se ambos saem satisfeitos, o que acontece? Aquela venda ela pode se repetir. E aí você tem aquele LTV de uma qualidade muito grande. O que é isso? Lifetime Value. É o tempo que aquele cara vai comprar de você, ele vai ficar comprando. Isso é muito interessante, inclusive para quem tem posicionamento digital. Porque muitas pessoas focam em vender apenas um produto ou fazer vários lançamentos e você não dá uma jornada de herói para o cliente. Então, o cara, quando ele acessa o meu perfil, ele vai comprar um produto que é acessível, 197, ou a depender de quando sair o podcast, 397. Então, ele vai acessar esse produto e depois que ele acessar esse produto, eu confio no meu produto, na minha mentoria, no meu método. Porque eu sei que em 3 meses esse cara ele vai estar ganhando muito mais. Então, caso eu lance algo lá na frente, a probabilidade desse cara comprar é muito grande, porque ele já experimentou, ele sabe que funcionou e ele vai querer fazer esse processo. Então, isso é muito poderoso. E a minha primeira experiência com venda foi vendendo chaveiro. Eu lembro que meu pai ele comprou no centro de São Paulo chaveirinhos coloridos. Eu pendurava esses chaveiros em um cabide e eu saía vendendo. Nós comprávamos por 50 centavos e eu vendia por R$1. E eu lembro que Mas essa foi a primeira vez que você ganhou dinheiro? Isso. Mas e assim, mas era um dinheiro muito pequenininho, na verdade, né? Um dinheiro muito pequeno. Mas depois disso, a minha outra experiência de venda foi com perfumes. Eu lembro que tinha uma empresa chamada Up Essência, que era uma empresa de marketing multinível. E a graça do marketing multinível era a rede que você montava. E além da rede, você tinha ali a venda dos produtos que faziam a manutenção dessa rede. E aí eu comecei a ir para a rua, vender e fazer dinheiro, e algo desbloqueou na minha cabeça. E é o que eu trago até hoje. Fazer dinheiro não é tão difícil. Você precisa romper a barreira da vergonha. E eu prefiro romper a barreira da vergonha do que passar uma vida inteira com vergonha daquilo que eu estou ganhando dentro de uma empresa. Porque eu sei que dentro de uma realidade, as pessoas elas ganham muito menos do que elas deveriam. E o salário mínimo ele é nada, principalmente hoje em dia. Só que isso não vai mudar. Se você espera que o sistema mude, o sistema não vai mudar. Quem tem que mudar é você. Essa não é uma mudança de cenário, essa é uma mudança individual. E aqui entra o despertar de consciência. É quando o Neo sai da Matrix. É quando você olha e fala assim, eu sei que se eu estiver aqui, em tese eu tenho segurança, estabilidade, benefícios. Isso não é real. Porque se amanhã a sua empresa te chamar e falar assim, você não serve mais, em 24 horas vai ter alguém no seu lugar. E tudo aquilo que você se apegou, você perdeu. Mas quando você muda a sua mente, olha e fala, se eu empreender, eu vou ter autonomia e vai depender de mim, esse depender de mim, ele não vai soar de uma maneira negativa no ponto que se depender de mim e se der errado, não. Se depender de mim e se der certo. Porque se depender de mim, vai dar certo. Então, vendendo, eu recebia, remunerava, ganhava muito mais dinheiro do que amigos meus que trabalhavam em algum lugar. E aí foi a primeira vez que eu percebi, se eu desbloquear a minha habilidade com vendas, eu jamais vou depender de ninguém. E você para pensar que isso que você falou é interessantíssimo, que a dificuldade de ganhar dinheiro está na sua habilidade de romper a vergonha. Se você for parar para pensar, muita gente ganha dinheiro só fazendo trabalho que pessoas têm vergonha de fazer. A maioria. Então eu vejo pessoas... Eu tô falando assim, de coisas absurdas assim para a realidade do cidadão comum médio. Por exemplo, de um cara cobrar 60 mil reais, 80 mil reais para pegar um telefone e ligar para uma lista de contato que uma empresa tem para vender, porque o dono da empresa tem vergonha de ligar, saca? Então, você vê como só pelo fato de não ter vergonha e executar um serviço que alguém tem, você pode desbloquear grande
parte do dinheiro na sua vida. E isso é um absurdo. E conta um pouquinho para nós. Eu vi que você tem eu achei interessantíssimo na sua história um fator que é o seguinte. Poucas pessoas, hoje eu até ganhei um livro aqui incrível, né? Que é o livro do Marcos Bulhões, que é o seguinte, 5 passos para esquecer você. Depois eu quero que você fale um pouquinho mais desse título. Mas aqui já está um grande código, que é o seguinte. A gente percebe no conteúdo do Marcos Bulhões, para quem não sabe, eu edito os vídeos do TikTok do Marcos Bulhões, né? Eu faço a produção, e aí a cada vídeo que eu edito, eu aprendo uma palavra nova, né? E esses dias eu tava vendo uma palavra que o significado da palavra, eu nem consegui entender o significado. Qual que era a palavra? Eu não lembro direito, era meio tipo... era uma palavra que significava assim, algo que vai acontecer, né? Aquela história do rei... o rei queria procurar felicidade. O desapego. Exatamente. Essa história do desapego é muito linda. Exatamente. Essa é muito bastante. boa. Inclusive tá no TikTok lá, aconselho você a dar uma olhada lá. Bulhões Marcos, né? @ E o negócio é o seguinte, como que foi, né? Como que você entrou nessa vida? Hoje, eu me considero um grande embaixador da cultura brasileira e... muitas pessoas não têm acesso ao mínimo, ao básico da cultura brasileira, nem de música, nem de poesia, e o Brasil é repleto de grandes poetas, né, e tal, e de emoções em livros, em palavras. Como que você conseguiu, em pleno 2023, essa sensação que eu quero trazer para você responder, sim. Como que você conseguiu, em pleno 2023, se apegar e gostar de poesia, assim, de ler esse negócio? É porque a poesia, ela é atemporal. A poesia, ela existe e vai continuar existindo além de mim e de você. As pessoas fazem poesia, só que através de outras formas. Através de uma canção, através de uma batida, através de um evento, através de uma fala. Então a poesia, ela está intrínseca na alma humana. Nós somos seres sensíveis e, portanto, a poesia ela chega a lugares que às vezes o conselho não chega. Eu lembro de um determinado momento em que eu me sentia um pouco deslocado na minha vida. E eu acredito que um dia ou outro, alguém sempre vai olhar e vai se sentir assim. Esse dia é aquele que você olha no espelho e você não se reconhece mais. Seus olhos são parecidos, mas não são os mesmos. O seu rosto, ele parece igual, mas alguma coisa mudou. É como se nós não nos conhecêssemos e não nos encontrássemos. E eu me sentia assim, dessa forma, e uma vez eu li um poema do Fernando Pessoa que ele dizia: a criança que fui chorar na estrada, deixei ali, quando ouvir sei quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. E essa era a pergunta. Onde eu fiquei? Onde eu me perdi? A poesia, ela permite você acessar essas áreas e, através de acessar essas áreas, tomar decisões. Só que existe uma poesia que é ainda mais antiga do que essa nossa literatura, que é maravilhosa. E decorada, inclusive. E nós, brasileiros, temos um celeiro cheio de poetas. Temos poetas como o Mário Quintana, que é maravilhoso. Ele tem um poema maravilhoso que eu gosto muito, que ele diz assim: era um grande nome, uma verdadeira glória. Um dia adoeceu, morreu, virou rua e continuaram a pisar em cima dele. Eu lembro que eu lia esse poema e eu me sentia assim, porque a poesia lhe dá o poder de acessar e não apenas se colocar, mas sentir aquele momento. Eu falava assim, poxa, as pessoas pisam em mim, e será que isso vai acontecer até depois que eu morrer? Eu vou virar rua e isso vai continuar acontecendo, mas aí vem o poder da ação, e o poder da ação é entender que esses lugares em que você acessa, você pode mudar. O acesso é o primeiro passo para o ajuste. Se eu conseguir acessar, eu consigo ajustar. E aí vem a poesia mais antiga, que é a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus, ela lhe dá poder para que você consiga não apenas acessar aquele sentimento, mas ir além daquele sentimento e romper esses bloqueios. E através de romper esses bloqueios, se a gente fala de poesia, se a gente fala da palavra, a gente está falando de algo que acessa as nossas crenças. E as crenças produzem em nós os pensamentos. Pensamento gera sentimento. E sentimento gera comportamento. Quer mudar o que você faz, começa a mudar as informações e o conhecimento que você consome. Interessantíssimo. E isso se aplica a músicas, tudo. amigos, televisões, podcasts e tudo mais.